Olá, muito bem-vindos ao Comunicação Fora da Caixa, que é um programa criado internamente aqui no curso de jornalismo para receber comunicadores que estejam fora da caixa. E aqui conosco está a Dejane Arhold, que é um grande nome forte do jornalismo do agronegócio, que começou aí na sua carreira no telejornalismo, passando pela TV Santa América, e hoje está à frente do CROP Agrocomunicação, em que é uma posição voltada com ações estratégicas para o agronegócio. E é uma honra recebê-la aqui. Tudo bem, Dejane? Olá, pessoal, tudo jóia? Fico muito feliz em poder contribuir, em poder falar um pouquinho a vocês, aos demais colegas da UFMT. Eu também me formei na UFMT há alguns anos e fico muito feliz em poder contribuir com vocês. Maravilha, Dejane. Então, a nossa primeira pergunta para entender o cenário do jornalismo empreendedor, uma vez que você começou, né, no veículo tradicional e agora está à frente de forma independente no cenário da comunicação aqui no Mato Grosso. E como a gente tem estudado aqui na universidade, e sobretudo nessa disciplina da professora Tássia Baker, é o jornalismo empreendedor. Então, para a gente entender como que acontece essa mudança, o que é que te levou a sair do meio tradicional para ir para esse meio mais independente? Por que que você decidiu exatamente empreender? Bom, eu digo que essa é a pergunta que todos fazem ainda. Tem um ano e alguns meses que eu saí, abri a minha empresa e ainda muita gente questiona, mas por quê? Por que você saiu, né, de uma empresa tão grande, há tantos anos que você estava lá? Eu sempre tive essa vontade de ter o meu negócio, empreender. Aí associei essa vontade a uma insatisfação de onde eu estava, a uma vontade de ir além, de fazer mais, e a um propósito e visão de negócio mesmo. Eu sabia que tinha mercado para o negócio que eu queria e era um propósito meu comunicar de uma forma melhor o agro. Então, eu uni todas essas características, né, e coloquei o pé para fora mesmo, saí da minha zona de conforto, porque de certa forma isso também me incomodava. Eu sabia que eu tinha atingido o posto máximo que eu poderia atingir dentro da empresa, então dali eu ia só continuar repetindo a rotina mesmo. Então eu me aventurei, me desafiei também. E vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Tá. E diante dessa vontade de empreender, qual foi os maiores desafios que você encontrou no mercado em relação a patrocínio e às vezes até concorrer com outros veículos meio parecidos? Bom, Ana, eu vou falar, o primeiro desafio foi aceitar. Eu sempre amei muito, muito, muito o que eu fazia. Até porque jornalismo é uma coisa de amar. Se você não ama, você não aguenta muitas coisas que você passa, né? Sim. E eu fiquei 16 anos na empresa e eu sofri o processo para entender que eu queria sair, eu queria muito, mas ao mesmo tempo eu realizava muitas coisas lá dentro que me davam muita satisfação. Então, foi um processo. Eu fiz um processo de coach também para desenvolver outras habilidades e entender todo esse processo de desligar, encerrar aquela etapa e colocar outros projetos em andamento. E aí, assim, desafio para empreender, eu acho que o principal, no meu caso, foi a questão administrativa, a burocrática mesmo, sabe? Que ainda hoje eu não entendo, não. Eu tenho pessoas profissionais que cuidam disso aí. Porque sempre ficando na área de produção de conteúdo, do jornalismo, essência mesmo, então você abre uma empresa, você tem que entender toda aquela parte administrativa, financeira, né? Planos de negócio. Então, eu fui estudar um pouquinho essa parte também para
tocar a rotina da empresa, né? Porque, querendo ou não, além do jornalismo, agora eu tenho que administrar a empresa, né? Então, esse foi um desafio. Mas fui atrás, aprender, tem bons cursos aí, e pessoas que podem auxiliar nessa questão. Hoje, mercado, a questão de concorrência, de coração, eu vejo como algo totalmente saudável. E com espaço para todo mundo. De verdade, tem. O propósito da Crop, ele é diferente das outras assessorias que existem em Cuiabá. Existem assessorias gerais que fazem todo o trabalho de produção de conteúdo e essa relação com a mídia, com a imprensa, do comércio, da indústria, do agro. As outras empresas também fazem agro. A minha faz só agro. Então, assim, por ter eu e minha sócia, nós temos todo um trabalho voltado de anos em agro. Então, por ter essa expertise, por ter todo esse conhecimento, tem esse diferencial também. E isso o mercado logo percebe, absorve. Então, eu tenho nas outras assessorias muitas amigas, muitos amigos, e já não encaro como concorrente, não. Tem espaço para muita gente. Obrigada. Bom, agora o Thiago ia fazer uma pergunta, mas acredito que ele tenha tido algum problema ali. Mas, Dejane, pode explicar para a gente exatamente como nasceu a ideia da Crop e hoje ela é composta por quantas pessoas exatamente? Então, a Crop nasceu dessa vontade de fazer algo diferente, né? E do propósito de comunicar melhor o agro, né? Eu sou filha de trabalhadores rurais, morei até os 17 anos em Lucas do Rio Verde, numa fazenda, e foi então, doido, né? Imaginar, nossa, morei a vida inteira numa fazenda e fui fazer jornalismo? Pois é. Eu sempre gostei disso, na época de escola, eu fazia jornaizinhos da escola, enfim. E aí, quando eu saí de Lucas, eu vim para Cuiabá, prestei vestibular, passei no FMT e aqui fiquei. E nunca mais voltei para a roça, né? Com o jornalismo, então eu fui trabalhar em Sinop, tudo na TV Centro-América. Trabalhei em Sinop 2 anos como repórter e faz tudo, porque o interior faz tudo mesmo. O profissional tem que ter habilidades aí para todas as funções. E depois todo o tempo aqui em Cuiabá. E eu sabia que tinha espaço para comunicar melhor o agro como assessoria. E eu via algumas deficiências, assim, de às vezes, querendo ou não, é um setor muito, muito específico. Assim como o esporte é específico, moda é específico, culinária é específico, o agro é muito específico. E muitas vezes as redações, eu via dentro da redação em que eu estava, as pessoas tinham dificuldade para entender. Ela vai ter que ter uma pessoa que auxilie chegar a esse produto nas redações de uma forma mais detalhada, mais explicada, né? E aí eu saí da minha zona de conforto e fui montar a Crop. Estou muito feliz. Não sei se respondi bem o que você queria. Sim. Respondeu sim. E o nome Crop, ele vem de onde? Então, Crop, ele faz referência a colheitas, né? Na língua inglesa, faz referência a safras, colheitas, e eu sempre atribuo ao dono do nome, né? Porque foi meu marido, eu estava tanto assim, querendo encontrar um nome, e não vinha nada. E quando ele falou Crop, eu falei, é isso. Bateu, é um nome curto, é um nome fácil, tem todo sentido, porque... E fez muito sentido para a minha vida profissional. Ao longo de tantos anos, digamos que foi um plantio, e agora é a minha colheita, sabe? De satisfação pessoal, de realizar. Então, assim, realmente a Crop é um sonho de realização, um propósito, como eu falo, sabe? Eu sempre tenho uma palavra que desde que eu iniciei o estágio na Centro-América, em 2005, eu sempre carreguei ela comigo, que é comprometimento. Então, tudo que eu fiz com um comprometimento. E na minha empresa não seria diferente. Então, assim, quando o nome bateu com tudo que eu tinha vontade de realizar, falei, é esse.
E aí já fui registrar, já fui correr atrás e tá tudo certo. Dejane, recentemente teve um evento chamado Pecuária em Pauta, desenvolvido por você, né? E através desse evento, vocês da Crop, ele foi feito para que vocês pudessem mostrar para os jornalistas como que é possível desmistificar os estigmas sobre o agronegócio na imprensa? Não só isso, foi assim, surgiu essa ideia do Pecuária em Pauta numa live com os diretores da Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Acrimate. E aí, muito a gente percebe, eu já percebia entre os meus colegas de redação, que às vezes não se tem tanta intimidade com termos do agronegócio. Sim. O que é arroba, o que é uma carcaça de boi, sabe? Coisas que na rotina da pecuária são totalmente normais. Então, às vezes, numa entrevista, o entrevistado ele fala algumas coisas técnicas que são desconhecidas para o jornalista. Então, foi essa aproximação. Saber também, a gente preparou todo um material onde procurar fontes que facilitam a vida de quem está na redação. A gente sabe como é a correria. É muito corrido numa redação. Cada vez mais, porque as redações estão muito enxutas. Eu vi isso no início da pandemia, a gente não podia viajar, eu ainda estava na emissora e a gente tinha que fechar um jornal de 23 minutos com matéria de vídeo enviadas pelo Estado. Imagina fechar rural sem ir para o campo, né? Então, cada vez mais a gente tem que se desafiar. E como a gente vai conseguir fazer boas matérias quando a gente sabe onde procurar essas fontes, falar com as pessoas certas. Então, foi mais essa aproximação para que as redações, os jornalistas saibam aonde, né, buscar as fontes, produzir pautas fora do que a assessoria manda também, sabe? Onde estão os dados de exportação de carne, de importação, de produção. Foi mais essa aproximação mesmo. E é bacana para quem pensa em cobrir o agronegócio, porque essas informações são bem fundamentais. Então, Dejane, qual é, na verdade, a sua perspectiva para o jornalismo no agronegócio para os próximos anos? Bom, eu vou falar a curtíssimo prazo, tem muito lugar, tem muito espaço, viu? Para quem quer estagiar, para quem... Estou procurando, inclusive, para quem quiser se especializar, sabe? A gente tem que pensar que estamos no estado do agronegócio. Em pouquíssimo tempo, se continuar no ritmo que estamos, Mato Grosso vai se tornar o terceiro maior produtor de soja do mundo. Hoje ele vai, tá? E eu estou falando Mato Grosso. Ele vai passar a Argentina, ele vai passar um país e vai se tornar terceiro. Isso em curto tempo. Então, assim, nós temos muitas oportunidades. Nas redações para cobrir este setor, criando produtos novos, nas assessorias, a gente vê muita empresa montando assessoria, montando o próprio site, empresas de revendas de produtos agropecuários, empresas da pecuária, e elas precisam de pessoas que comuniquem. Hoje, o grande problema do agro realmente é a comunicação. Há muita coisa que é feita, toda essa narrativa de sustentabilidade, tem muita coisa que já é feita, só que fica lá dentro, da porteira para dentro, não é comunicado. Então, há necessidade cada vez mais. E, graças a Deus, isso tem sido... É uma percepção do setor também, então é um setor que está investindo mais em comunicação. Então, eu digo aos colegas que estão aí, saindo da faculdade, pense nesse setor com muito carinho. Eu escuto muito, e talvez seja algo que vocês pensem. É muito difícil. Mas o que não é difícil e vocês já aprenderam?
Tem tanta coisa que é difícil e vocês já aprenderam. Até na faculdade, né? Às vezes a gente... Cada disciplina que eu passava, eu queria fazer. Quando eu fui fazer economia no terceiro semestre, eu falei, nossa, eu quero fazer economia e marketing. Eu queria desistir da faculdade de jornalismo. Então, a gente vai descobrindo e vai se encantando pelas coisas, né? O agro é a mesma coisa. Então, se abram, descubram, sem barreiras, sabe? Porque tem um agro muito próspero e muito correto, que trabalha muito nas leis, nas regras. Acho que é um dos setores que mais tem regras para cumprir em vários aspectos aí. Então, basta conhecer. E com a rotina vocês entendam fácil. Vocês gostam de agro? Eu estagio no Canal Rural MT. Ah, que legal! O Patrone! Com o Patrone, Então você já está encaminhada, você já está na melhor escola lá. Lá é ótimo. Né, Ana? Já está com o pé lá. Já. Sensacional, parabéns. Bom, então é com essa reflexão e é com esse convite que a gente encerra a comunicação fora da caixa com a Dejane. Muito obrigado por conceder esse tempo e todos esses ensinamentos e reflexões que tu trouxe aqui para a gente. Obrigada, Dejane. Imagina. Muito obrigada, Dejane. Então, podem me procurar, você tem meu telefone, pode passar para o pessoal, me procurem nas redes e a gente bate papo. Tá ótimo, obrigada pela oportunidade, né? Acho que vai fazer a galera pensar um pouco diferente sobre o agro, né? É importante a gente passar isso para frente também. Obrigada pela disponibilidade no feriado, inclusive. Imagina. Eu estou trabalhando, viu? Empreender não quer dizer que não vai trabalhar no feriado. A gente se programa, trabalha pouco menos, faz os próprios horários, mas eu estou resolvendo agora os problemas administrativos aqui, contratos e tal. Tem isso também, mas vale a pena empreender. Redação é importante para a base, viu? Façam redação, passem por redação, aproveitem o estágio para isso também, assessoria, redação, mas pensem em empreender também, vale a pena. É com esse convite, então, que a gente encerra a comunicação fora da caixa. Obrigada, Dejane. Obrigada, Dejane. Tchau.